bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando. Meu irmão, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe também esse vídeo, para que possa estar abençoando outras vidas também. Amados, conforme o vídeo passado, onde nós falamos sobre como preparar um sermão, nós estamos aqui hoje para mostrar como organizar. Então, se o primeiro aspecto do nosso vídeo passado foi mostrar como preparar a mensagem, como são a pesquisa dos assuntos, né? Que foi a questão do texto, do contexto e também das anotações. Eu venho através desse vídeo agora mostrar como você vai organizar todas aquelas informações que você pesquisou e colocar num papel para ter um resultado positivo aí na hora da mensagem. Lembrando aqui que nós estamos falando do sermão textual, e eu quero lembrar também que esse vídeo ele não está ensinando ninguém a pregar, porque a pregação ela é uma arte inspirada pelo Espírito Santo. Mas eu estou aqui passando como organizar um sermão e ter aí a graça de Deus na hora de ministrar a palavra do Senhor. Então eu trouxe aqui alguns elementos que vão ser essencial na hora da organização da mensagem. Queridos, a primeira coisa que precisa ter no seu sermão é a introdução. A introdução ela precisa estar presente na mensagem. O que é a introdução? A introdução é a explicação do assunto que você vai abordar. É justamente a apresentação do assunto. A introdução ela é importante porque através dela você vai passar para os ouvintes o assunto que você vai abordar. Atenção para o tempo da introdução. A introdução ela é 5 minutos, porque como é uma apresentação do assunto, você não pode perder muito tempo nela, porque depois você vai acabar se perdendo nos outros tópicos e não vai conseguir ter êxito na sua mensagem. Então a introdução ela não pode ser nem muito curta e nem muito longa. Ela tem que ter o tempo necessário para você passar a explicação do assunto que você vai abordar. Por que é importante a introdução na mensagem? Porque a introdução ela é justamente o início da história. Ela vai começar contando aonde você quer chegar. Uma pregação sem introdução, ela fica uma pregação meio que perdida. Você não sabe aonde entra, você não sabe aonde sai. Quem está lhe ouvindo não sabe de onde você começou e não sabe aonde você também quer chegar. Ou seja, a sua mensagem ela fica sem sentido. Ela não tem um ponto inicial e também não tem um ponto final. Então a introdução ela vai servir justamente para isso. É o pontapé inicial do assunto que você vai querer falar. Ali na introdução, você vai preparar o campo para depois você conseguir levar o seu pensamento. Então, primeiro, você prepara o público, você prepara a igreja para receber o que você vai pregar. Essa é a importância da introdução na mensagem. Então, a introdução ela deve vir na mensagem acompanhada. Depois que você fez a introdução da mensagem, é necessário que você divida a mensagem. Esse é o propósito da organização. Todas aquelas informações que estudamos no vídeo passado, agora você vai organizar. E de que forma você vai organizar? Dividindo ela. Aquelas informações, se trazida com excesso, fica uma mensagem pesada, fica uma mensagem cansativa e você não consegue se explanar bem no assunto que você queria falar. Então você introduziu, você pega todos aqueles assuntos que estudamos e você vai dividir. Ou seja, você vai colocar por parte os assuntos que você quer falar. Esses assuntos é chamado de tópico. Existem várias formas de tópico, existe 5 tópicos, 10 tópicos, 20. Tudo depende do tempo que você tem na congregação para pregar. Se você tem 40 minutos, o importante é que você não escolha muitos tópicos para você não se perder e a sua mensagem ficar uma mensagem vaga. Então a sua pregação, depois da introdução que você fez, ela precisa ter início, meio e fim. Então você vai dividir a sua mensagem. Essa divisão é chamada de tópico. Então eu elaborei aqui somente 3 tópicos para vocês aí entenderem como funciona a pregação no papel. Depois que eu introduzir, eu vou marcar o meu primeiro tópico. O que é o primeiro tópico? É o primeiro assunto que eu quero trazer para a igreja. Então eu trago esse tópico, eu trago o primeiro ponto do assunto, é o início da minha mensagem.
todo tópico é importante que ele traga consigo o subtópico. O que é o subtópico? É a divisão do tópico que você fez, ou seja, é a divisão do assunto. Então o primeiro tópico é o assunto e o subtópico é a divisão do assunto que você vai querer trazer. Isso é muito importante porque através desse subtópico você pode trazer algumas referências bíblicas do assunto que você está abordando. É bem claro que é importante entender isso, porque você falando algo biblicamente comprovado dentro da Bíblia, não tem quem argumentar. Então é importante que você traga versículos bíblicos como referência desse primeiro tópico que você está trazendo, ou o primeiro assunto. Então o primeiro tópico é o primeiro assunto, o subtópico é o assunto dividido em partes. Aqui também você pode colocar vários subtópicos, depende do tamanho da mensagem que você quer externar, ou depende também do tempo que você tem. Seguindo assim, depois que eu fiz o meu primeiro tópico, eu vou continuar para o meu segundo tópico e vou continuar com as mesmas coordenadas. Por quê? Porque a minha mensagem precisa ter início, ela precisa ter meio e ela precisa ter fim. Então, seja qual for o tempo da mensagem, eu vou sempre trabalhar com o primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Dentro dos tópicos estão os subtópicos, que são os assuntos divididos. Queridos, por que é importante a pessoa organizar a mensagem com tópicos? Primeiro, para que você se organize na hora da mensagem e para que você não perca o raciocínio do assunto que você está falando. Os tópicos eles vão ajudar tanto o pregador que está transmitindo uma informação para a igreja, quanto para aqueles que estão lhe ouvindo. É por isso que é importante a parte da introdução, como você vai tratar o assunto, porque já na introdução eu trago para a igreja o que eu vou querer passar. Isso seja em 2 tópicos, isso seja em 3 tópicos, isso seja em 4, 5, depende o tanto. Mas eu preciso trazer para a igreja o assunto que eu quero abordar. Então é por isso que os tópicos são importantes no preparo ou na organização da mensagem, porque ele vai te ajudar tanto a você se organizar com o assunto que você vai falar, quanto também quem está lhe ouvindo. Lembrando que a pregação, ela se torna eficaz na vida da pessoa quando a pessoa entende o que está pregando e a pessoa também entende o que está recebendo. Então é por isso que é importante se organizar, porque a pessoa que pega a Bíblia e ela sai sem sentido, sem introdução, não tem divisão, fica um texto de difícil compreensão, não é verdade? Então a melhor coisa que tem é você se organizar, tanto na introdução, quanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro tópico. Tá, depois que eu falei todos os assuntos que eu quis, depois que eu fui a fundo no assunto no qual eu queria me expressar, como eu devo terminar a pregação? Se você começou apresentando o assunto, e aqui nos tópicos você expôs o assunto que você introduziu, você vai finalizar a sua pregação com uma conclusão. O que é a conclusão? É o resultado final. Se a introdução trouxe a proposta inicial, a conclusão ela precisa ter a proposta final. Através da introdução, eu mostro aonde eu quero chegar. Através da conclusão, eu mostro aonde eu quis chegar. Tá bom? Então esse é o resultado eficaz de como ter sucesso na hora de organizar o sermão. Lembrando, recapitulando aqui bem rapidinho. Primeiro, introdução. A introdução vai trazer o assunto que você vai querer falar. Aí você vai dar um tema para a mensagem. Ou se você não quiser dar um tema para a mensagem, você deve apresentar para a igreja qual assunto que você vai falar. Depois você deve falar para a igreja como você vai querer elaborar esses assuntos. E aí você vai entrar na divisão do texto, que são tópicos, subtópicos, primeiro, segundo, terceiro tópico. E aí você deve concluir a sua mensagem aí de forma eficaz, de forma graciosa, dependendo dos lugares que você vai, sempre fazendo o apelo. E lembrando, irmãos, a pregação ela tem que ser objetiva. A pregação, se ela começou com uma boa introdução, se os seus subtópicos e os tópicos foram ótimos, não pode deixar a mensagem sem conclusão. Ficaria uma coisa muito sem nexo, né?
Então é assim, é como se a pessoa contasse o começo de uma história, o meio da história, e a história dela não contasse o fim. Então as pessoas ficariam querendo saber como terminaria o fim da história. Então a pregação é isso, você vai apresentar a sua proposta inicial, que é a introdução, você vai trazer no relatório tudo que você quer trazer através do assunto e você vai concluir trazendo o final positivo da mensagem que você estava trazendo para a igreja. Amém? Queridos, Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo aqui trazido pelo canal Palavras de Vida. Eu peço mais uma vez aí, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal.